Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o que é conhecido como a maior celebração de paz e harmonia entre os povos, os Jogos Olímpicos, bem, aqui ao lado do Brasil, a Venezuela está mergulhada em uma onda de protestos violentos, que já deixaram mais de 10 mortos, além de centenas de feridos e presos políticos. O resultado das eleições no último domingo, marcadas por falta de transparência, ataques à oposição e alegações de fraude e manipulação, tem sido contestado dentro e fora do país, desencadeando manifestações massivas que estão se encaminhando para o que pode se tornar uma guerra civil sem precedentes. Como a Venezuela chegou a esse ponto crítico? Qual será o destino dos manifestantes? E qual tem sido a posição do Brasil e do governo Lula diante desses eventos? A resposta para essas perguntas e várias outras é o que vamos explorar neste vídeo. No poder desde 2013, o ditador venezuelano Nicolás Maduro afirma que venceu pela terceira vez consecutiva a corrida presidencial da terra do petróleo. A oposição, porém, juntamente com a opinião internacional, excetuando países também em regimes totalitários ou semitotalitários como China, Rússia, Bolívia, Cuba, Honduras, Nicarágua, Coreia do Norte e Síria, não reconheceu os resultados que lhe concedem um terceiro mandato de 6 anos. A oposição liderada por Maria Corina Machado, e que tem como rosto Edmundo González Urrutia, denunciou uma fraude no processo e afirma ter como provar, por meio de cerca de 90 mil testemunhas que estavam nas mesas de votação e que conseguiram algumas poucas cópias dos resultados das máquinas de contagem, cujos resultados podem ser encontrados no site resultadoscomvzla.com, que González venceu a disputa com quase 4 milhões de votos de diferença. O que, segundo Maduro, é visto como um golpe de Estado que promovem a extrema-direita e prometeu que as forças não irão permitir isso. Estão tentando impor um golpe de Estado fascista e contra-revolucionário na Venezuela mais uma vez. Eles estão ensaiando os primeiros passos mal-sucedidos para desestabilizar a Venezuela e impor novamente um manto de agressão e danos ao país. Bom, além da denúncia da oposição, outro fator determinante para a recusa da comunidade internacional em relação aos resultados da eleição é a incapacidade de apurá-los. O CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlada pelo governo desde que essa pertencia ao mentor de Maduro e amigo pessoal do presidente Lula, Hugo Chávez, ainda não liberou as atas eleitorais para apuração e pôs a culpa da demora em ataques cibernéticos, ora orquestrados por Elon Musk, ora lançados da Macedônia do Norte por aliados da opositora Machado, e que, segundo Maduro, serão investigados por uma comissão especial com a ajuda de assessorias russas e chinesas. Mas esses ataques não impediram que na madrugada de domingo para segunda, com apenas 80% dos boletins das urnas verificados, o órgão declarasse a vitória de Maduro por 51% dos votos, contra 44% de González, levando o povo às ruas para protestar, ato que tem sido duramente reprimido pelas Forças Armadas de Nicolás, resultando em mortes e desaparecimentos, além das mais de 700 prisões. Porém, essa não é a primeira vez em que eventos como esses ocorrem na Venezuela. Afinal, as raízes de todo esse caos foram plantadas há mais de 2 décadas. Durante a década de 80 e 90, a Venezuela vivia um estado de crise, inflações altíssimas e crescente desigualdade econômica. E foi nesse período que surgiu Hugo Chávez, um então tenente-coronel do exército com ideias revolucionárias, que tentou por 2 vezes derrubar o governo de sua época por meio de um golpe de Estado, mas não conseguiu êxito. Pelo menos, não da forma que imaginava. Suas tentativas o levaram à prisão, mas também às boas graças do povo venezuelano que, além dos problemas já citados, sofriam também com a corrupção e a instabilidade política, se tornando presa fácil para um líder carismático que lhes oferecesse justiça social e melhorias econômicas. Após ser liberto da prisão, Chávez se candidatou à presidência nas eleições de 1998 e venceu com 56% dos votos, ficando no poder até o ano de 2013, quando faleceu. Durante seu governo, ele reescreveu a Constituição, estatizou empresas dos mais diversos segmentos, implementou diversos programas sociais e distribuição de renda,
e distorceu a economia, controlando preços e câmbio. A junção desses fatores criou uma bolha que começou a se desintegrar entre o final de sua vida e o início da jornada de seu sucessor, gerando uma profunda crise, caracterizada por hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma significativa deterioração das condições de vida. Além disso, Chávez também aparelhou toda a máquina pública a seu favor, centralizando tudo em si, criando um governo anticapitalista, reduzindo a independência dos meios de comunicação e do judiciário, reprimindo a oposição política. Após sua morte, seu vice-presidente Nicolás Maduro assumiu o comando do país e tomou medidas ainda mais destrutivas para o país, fazendo com que a nação chegasse a bater mais de 130.000% de inflação e permanecendo na casa dos 6 dígitos por cerca de 4 anos, fazendo com que o dinheiro até mesmo sumisse de circulação, pois para comprar um item básico como papel higiênico eram necessárias pilhas e pilhas de bolívares. O produto interno bruto do país caiu mais de 78% nos últimos 10 anos, deixando o país no segundo lugar quando o assunto é fome na América do Sul, perdendo apenas para a Bolívia. Tudo isso acabou culminando no êxodo de mais de 1/3 dos venezuelanos, apenas nos últimos anos, o equivalente a 7 milhões de pessoas e muitas delas vindo para o Brasil. Tendo esse cenário em vista, o povo venezuelano mais uma vez se via em grande crise, necessitando de uma mudança nas suas estruturas de poder. E por isso, no ano de 2018, foram às ruas, junto a Juan Guaidó, candidato opositor a Maduro, que até mesmo chegou a se autoproclamar presidente do país em 2019. Porém, acabaram tendo o mesmo destino que alcançaram em 2013, quando também tentaram tirar Maduro do poder. Mais 6 anos de governo autoritário e devastador, apoiado por uma Constituição que permite que ele se candidate quantas vezes quiser. Apesar das eleições de 2018, assim como as desse ano também terem sido consideradas fraudulentas por muitos dentro e fora do país, nada foi feito para mudar a situação, até o surgimento de uma nova personagem na história. Da cidade de Caracas, capital da Venezuela, Maria começou a se tornar relevante na política venezuelana na primeira década dos anos 2000 e passou a arrastar multidões com seu discurso anti-Maduro e baseado em políticas de defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade no país. Ela trouxe à Venezuela a esperança de um futuro diferente. Defendi a revolução, mas me cansei de ver as pessoas morrendo de fome, disse uma antiga apoiadora de Maduro, Carolina Leal, que tem um projeto que fornece alimentação a crianças subnutridas. Entretanto, Machado foi varrida para fora da disputa presidencial pelos próximos 15 anos, ao ser condenada pelo Tribunal Superior de Justiça por ter sido, segundo o órgão, partícipe da trama de corrupção orquestrada pelo usurpador Juan Guaidó. Sua substituta, a acadêmica Corina Iores, também ficou de fora da corrida à presidência por restrições no sistema online do Conselho Nacional Eleitoral, que impediram a sua candidatura, restando à oposição o nome de Edmundo González Urrutia, ex-diplomata venezuelano. Então chegamos aos dias atuais, onde, após o resultado controverso e obscuro das eleições, o povo foi convocado para as ruas com o objetivo de, nas palavras de Maria Machado, defender civicamente a vitória de Edmundo González Urrutia, que nas pesquisas obteve 65% dos votos, enquanto Maduro obteve 31%, com base em entrevistas nacionais com 6.846 eleitores em 100 locais de votação. As contagens dos observadores que puderam acompanhar a contagem dos votos confirmaram a precisão das pesquisas de boca de urna, disse Ricardo Rios, chefe da empresa de análise Poder e Estratégia em Caracas. Nas palavras de Maria Corina, que vem incansavelmente denunciando irregularidades na transmissão das cédulas, que até mesmo foram apresentadas em rede nacional, somando mais de 132% dos votos. O que está acontecendo na Venezuela é um ultraje à verdade. Porém, as manifestações que se alastraram por todo o país, tornando comuns cenas como a derrubada de estátuas de Chávez, têm sido enxergadas por Maduro como terrorismo e pelo ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino López, como um golpe de Estado forjado pela extrema-direita, apoiada pelos setores imperiais e aliados. Ainda segundo o general, não há ninguém que possa, com a força moral de uma instituição como a nossa das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Porém, não é somente a força moral que tem sido empregada contra os manifestantes.
Relatos de violações dos direitos humanos, prisões arbitrárias e uso excessivo da força pela polícia e militares são comuns. As forças de segurança utilizam gás lacrimogênio, balas de borracha e até armas de fogo para dispersar os manifestantes, que alegam estarem cansados do regime chavista, que já vem se estendendo por mais de 25 anos. Estamos cansados desse governo, queremos uma mudança, queremos ser livres na Venezuela, queremos que nossas famílias voltem para cá. E essas atitudes violentas não são de se estranhar, já que, nas palavras do próprio líder do Estado, desta vez não haverá perdão. O grande coração do perdão ficará para outra época. Agora não. Desta vez não vai haver nenhum tipo de fraqueza. Desta vez, na Venezuela, vai se respeitar a Constituição, se respeitará a lei e não se vai impor nem o ódio, nem o fascismo, nem a mentira e nem a manipulação, disse Maduro, cujos aliados detêm 253 dos 277 assentos na Assembleia Nacional em um pronunciamento. Em meio à repressão, foram registrados também sequestros e desaparições. Um líder opositor, Fred Superlan, foi retirado de dentro de um carro por homens armados e vestidos de preto em uma ação gravada em vídeo. A ONG Provea informou que familiares de 25 estudantes denunciaram não saberem o paradeiro deles após um protesto em frente à Universidade de Segurança Nacional por terem sido forçados pelo diretor a votar em Maduro. E todo esse caos tem causado ruídos dentro do governo Lula, que conta tanto com integrantes que afirmam a falta de democracia no processo eleitoral venezuelano, como Marina Silva, quanto outros que são mais inclinados ao regime de Maduro, como o senador Chico Rodrigues, que acompanhou pessoalmente o pleito com autorização do regime e declarou: "Não posso julgar o regime deles, porque não vivo lá. Na verdade, tudo funciona. O judiciário, a economia, as instituições funcionam. A oposição reclama da falta de liberdade. Sou contra esse conceito." Quanto ao próprio presidente Lula, ele se diz convencido de que o processo em andamento no país é um processo normal, tranquilo, mas cobra, junto ao presidente estadunidense Joe Biden, com quem esteve recentemente em ligação, que as atas do pleito sejam divulgadas. Na hora que tiver apresentado as atas e for consagrado que a ata é verdadeira, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. Bom, enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores, do qual o presidente faz parte, assim como o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, parabenizam em nota a suposta vitória de Maduro. É inegável o legado dos governos Chávez e Maduro, o estímulo à participação popular e a organização de eleições de modo periódico, regular e sempre com o chamado à participação da cidadania. Venceu a democracia e a vontade popular, comentou a nota do PCdoB. Já o PT, além de reconhecer a suposta vitória e parabenizá-la, disse que o processo eleitoral foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. No momento da roteirização final deste vídeo, os resultados completos das urnas ainda não foram divulgados e não há previsão alguma para isso. E o presidente Lula deverá receber uma ligação de Maduro em breve. A situação na Venezuela é complexa e cheia de nuances. As raízes da crise atual estão profundamente enraizadas na história política e econômica do país e a solução não será simples. O que está claro é que a luta do povo venezuelano por liberdade e democracia continua. E o mundo deve prestar atenção e apoiar esses esforços. Deixe nos comentários sua opinião sobre o futuro da Venezuela e como a comunidade internacional deve responder a essa crise. E aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. E escolhemos esse outro vídeo aqui que sabemos que você vai gostar. Clica nele e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.